Então, vamos continuando este caminho, junto e quase a chegar à Jornada Mundial da Juventude, mas estamos agora aqui numa pausa, entre aspas, festiva, com alguns feriados, com algumas festividades religiosas. Na semana, no episódio passado, não estive por cá, mas foi só para ter a oportunidade também de eu próprio ouvir o podcast lá nas plataformas digitais, e foi muito bom ouvir a Rita. Se eu tivesse estado cá, eu tinha feito muitas outras perguntas, mas foi bom ver e ouvir. Já conheço a Rita há muitos anos, mesmo até antes de vir aqui para a paróquia de Cascais, por isso foi muito bom ouvi-la falar também do seu percurso religioso e profissional e dessas coisas todas sobre a comunicação na igreja. Isso é ótimo, que depois podem então gravar um episódio com a Rita Carvalho, parte 2. Exatamente, e depois a parte 3 é ela a falar connosco, é ela a fazer-nos as perguntas, que tem mais jeito para isso. Hoje nós estamos a gravar no dia em que fizemos a procissão de Santo António, que é a tradicional procissão de Santo António aqui em Cascais, já vamos a isso. Mas antes deste feriado de Santo António, tivemos outro feriado, o feriado do Corpo de Deus. Como é que foi? Este ano calhou a dia 8 de junho, foi quinta-feira. Calha sempre uma quinta-feira, sim. A seguir ao domingo da Santíssima Trindade. E como é que foi? Pronto, é um dia santo, uma solenidade grande em que nós celebramos a Eucaristia, em que há uma procissão também a Lisboa, onde o Santíssimo Sacramento vai pelo meio das ruas de Lisboa. E se nós começamos a ganhar o jeito, temos que começar a fazer as procissões todas também, não? Tem de ser piano a piano, como dizem os italianos, não é? Sim. E agora que estava a reparar, a olhar aqui para o vídeo que nos está a gravar e reparar que no meio destas coisas todas uma pessoa até fica com os cabelos em pé, não é? Eu estou despenteado. Pois, eu também. Não cortou o cabelo, ficou mais arranjadinho. No meu caso eu tenho de ir cortar, que isto já não está em condições. Mas tivemos o Corpo de Deus, tivemos as missas habituais de domingo, só que acho que já comentámos isto ano passado quando gravámos o podcast. Aqui há um fenómeno que é quando são fim de semana grandes, não é? E este era enorme. E este era quinta-feira, depois tínhamos o feriado de Santo António. Assim, as pessoas habituais que estamos habituados, como já não caindo na redundância, pronto, parece que não estão por cá, não é? Sim, faz parte, desde que vão à missa no sítio onde vão, é uma boa coisa. Nós é que a paróquia é que fica sempre no mesmo sítio, não é? As pessoas que fazem a paróquia andam todas de um lado para o outro, e esperemos que sempre junto a Nosso Senhor, onde quer que estejam, a descansar, ou a trabalhar, ou a viajar, ou a estar com a família, tudo isso é de Nosso Senhor. Mas de facto, como vida paroquial, nota-se assim um grande... É um bocadinho estranho, na festa da missa por excelência, as missas estarem um bocadinho mais vazias e com menos das pessoas habituais. Mas pronto, temos que nos habituar. Se vivêssemos noutro sítio onde as pessoas viriam passar as férias, também vivemos, mas pronto, as pessoas da terra poderem vir a férias nesses lugares, se calhar era mais engraçado, era mais festivo, sabíamos que tínhamos a igreja com todos os familiares na celebração, mas pronto. Ou se calhar temos de fazer por isso, temos de fazer que o dia do Corpo de Deus também seja um dia em que as pessoas já naturalmente associam um dia que queremos ir a Cascais à missa, queremos ir à nossa paróquia porque vai haver qualquer coisa espetacular. A missa. E que é a missa sempre por excelência, que isso aí, por mais que nós tentemos sublinhar, é impossível nós sublinharmos mais do que já é, não é o próprio Jesus que se entrega por nós, mas não sei, acho que em parte se calhar também há gente que nem sequer associa quinta-feira do Corpo de Deus como um dia de feriado, não é? Como foi daqueles feriados que hoje se tirou. Eu acho que em parte há gente que nem sequer associa isso, não é? Não, isso é gente da tua idade e dos mais novos. Tudo o que é mais velho sempre foi... Crescemos a ter este feriado. Claro que ficava sempre no meio do 10 de junho e depois do 13 de junho. Por isso às vezes a gente não sabia bem era feriado por causa de quê, não é? Porque os outros dias podiam calhar num dia de semana qualquer. Julgo que o Corpo de Deus até já chegou a calhar no Santo António, ou até mesmo no dia 10 de junho, porque é sempre à quinta-feira, por isso o que interessa é ser esse dia em que Jesus instituiu a Eucaristia. Mas hoje, por acaso, até podemos depois falar um bocadinho sobre este contraste que é a piedade, que é a devoção, que é a celebração no dia do Corpo de Deus e depois naquilo que é o dia de Santo António. Para vermos um bocadinho também e falarmos e aprendermos e crescermos naquilo que é a devoção de um povo. Eu tive a sorte, calhou lá nas nossas divisões de trabalhos, calhou-me celebrar a missa para a comunidade inglesa
e tinham escolhido fazer as primeiras comunhões dos pequeninos que se foram preparando ao longo deste ano nesse dia. Por isso, o que aconteceu foi que essas crianças, é certo que a família que tem aqui é sobretudo a família nuclear, mas às vezes alguns também, e notei isso, vieram vários avós. De propósito. Isso para, aconteceu em várias famílias, sim. Sim, mas não vinha assim a família alargadíssima, não é? Mas os avós vieram, por isso a igreja ficou igualmente preenchida como num domingo normal, até porque a comunidade inglesa, sobretudo, já estão por cá, ou seja, a sua casa já não é esta, não é? Eles estão por cá a trabalhar e a estudar, por isso, e também a ter férias, por isso este é o melhor sítio para fazer tudo, e por isso não se nota tanto as pessoas a saírem aos fins de semana ou nos feriados grandes, a saírem do seu local, porque estar em Cascais já é estar longe de casa, por assim dizer. Por isso foi uma celebração muito, muito bonita, muito bem preparada, com as crianças a participarem. Notou-se claramente assim, o nervosismo da primeira comunhão. Depois, este domingo, também celebrei lá e não estavam todos, não estavam os 12, 13, 11? Eu acho que eram mais, eram 13, acho. 13, sim. Não estavam 13, estavam para aí 6. Mas nesses 6, estou a falar daqueles que foram na minha fila da comunhão, por isso se calhar estou a ser injusto, porque os que estavam na outra fila da comunhão, e eles como são pequeninos e não estavam juntos como grupo da catequese, estavam com a sua família, se calhar não os reconheci, mas pelo menos os da minha fila da comunhão deu para perceber quem eles eram, e já notei uma maior à vontade, não é? À vontade não é à vontadinha, mas uma maior naturalidade a comungar na fila da comunhão atrás de todos os adultos. Por isso é bonito vê-los crescer e vê-los aproximando-se deste mistério que é a comunhão com o Nosso Senhor. Bem, também foi a segunda, não é? Exatamente. E como dizia, quem era? São João Maria Vianney, que é bom celebrar ou solicitarmos da missa como se fosse a única, não é? Se for padre para celebrar, mas para quem recebe também é bom, não é? Pensar, olha, assim, ótimo, como se fosse a única e a primeira vez. Mas é engraçado que depois, eu também estou lá nos WhatsApps dos pais da catequese e tudo, e muitos pais, depois do domingo, muito gratos aos catequistas e tudo, pela preparação, também por tudo que tinha sido na quinta-feira a primeira comunhão, e que o seu filho estava muito contente de fazer a segunda comunhão hoje. Exatamente. Eu, na minha pregação, falei muito da segunda comunhão, falei muito das comunhões sucessivas, já sem aquilo que é natural e que é normal. Nós nos preparamos e nós irmos mais arranjadinhos ou mais como fazemos para uma festa bonita, não é? Tudo isso foi, e a celebração da primeira comunhão foi muito, muito simples, ou seja, não houve distrações, mesmo as orações e os textos que leram e as coisas que fizeram foi muito naquilo que é a lógica, que é o ritmo da liturgia, ou seja, em que deram prioridade a que fossem eles a participar, por isso foi muito, muito engraçado, ou seja, não houve assim distrações nem confusões que às vezes acontece. Isso foi muito bem preparado pelas catequistas e pelas famílias, e por ti, com certeza, esta celebração. É porque às vezes queremos fazer as coisas tão especiais e marcar o dia de uma forma diferente que distrai. E que depois, no fundo, já não é aquilo que, no fundo, é o tudo, como dizíamos há pouco. Por mais que nós queiramos sublinhar as coisas, a essência em si já não dá para... Sim. Até parece que a essência já não vale por si, não é? Sim. Não, mas não, acho que não... Pode haver sim alguns excessos de vez em quando, em algumas celebrações, mas é sempre por boa vontade. Mas acho eu que conseguimos que a comunidade celebrante consiga ter um estômago, né? Ter o coração que reza para saber integrar e ajudar e levar também nesta oração de um só corpo, de uma só família, na celebração da Eucaristia. Por isso eu já não, como é que se diz, já não vou assim com stressezinhos. Às vezes para o Crisma, como é uma missa completamente diferente, a gente nunca sabe bem o que é que vai apanhar, não é? Porque não é uma comunidade que celebra, é uma comunidade que se reúne ali pela primeira e última vez, aí sim essa é a primeira e única celebração, mas mesmo assim normalmente correm bem. Sim. Então pronto, mais alguma coisa de fim de semana? Começámos a 2 fins de semana seguidos com 4 casamentos, não é? 10 batizados e um funeral, parece sempre um filme, não é? Funeral também, sim. Temos sempre, não é? Sim. E pronto, faz parte da nossa... Visitas a doentes, portanto, também. quer dizer que as coisas não escolhem o seu tempo, não é?
À exceção dos casamentos e batizados, que se escolhem, não é? Mas o resto tudo não dá para escolher. Sim, mas às vezes a escolha dos casamentos e batizados agora no mês de junho, julho, agosto e setembro e outubro até. Está condicionada a agenda. Sim, mas às vezes a agenda já é um bocadinho complicada, por isso é que às vezes já começamos a fazer fora dos fins de semana, fora dos horários habituais, anexo a outras missas, mesmo durante a semana. E este ano também há assim está a haver aqui um fenómeno que tinha-se perdido um bocadinho por causa da pandemia, está a voltar agora outra vez, que é a celebração das bodas matrimoniais. Também nesta última semana tive 2 bodas de ouro, acho eu. 2 bodas de ouro, sim. E agora vão começar as bodas de prata também. Aquilo é engraçado. As bodas de prata, sim. Isso é um momento também bonito da gente em comunidade celebrar e agradecer estas histórias, não é? Estas histórias de vida que dão conforto e continuam a ser um sinal, assim como um farol, assim como uma luz lá bem distante, que é possível passar todas as tormentas, que é possível viver e usufruir assim da vida como uma bênção. E pronto, e está ao alcance de todos, assim a gente o deseja e trabalha e se abre à graça de Deus. Isso é sempre bom. Agora a forma de o celebrar é que para nós é sempre um desafio, porque por um lado temos uma paróquia que se quer familiar, não é? Que as pessoas se conheçam e que criem comunidade e vejam estes exemplos. Por outro lado, é tanta gente que se nós celebrarmos tudo, quer dizer, é muito complicado, não é? Uma pessoa fazer... tentamos fazer um misto de, no fundo, lá muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Vamos rezar por mais padres e que e mesmo os funerais, ou seja, este ano, desta semana que passou, houve 2 funerais na própria da igreja paroquial, que foi assim uma coisa muito, muito estranha ou extraordinária, não é? Desde que eu estou cá, tinha acontecido para aí 2 ou 3 vezes. Em que o velório era nas casas familiares, e às vezes eram tão vizinhas as casas que tinha sido eu próprio a propor, não é? Porque as pessoas acham estranho, não é? Então, mas a gente vai rezar pelo defunto na igreja, mas se não é na igreja é onde? A igreja é o local certo para isso. E pronto, e esta semana, por diversas circunstâncias, tanto um como o outro, ou seja, não foi o velório, como é óbvio, porque não temos tempo, não há agenda na igreja para ficar na agenda, na logística, não é? Mas foi a celebração propriamente dita da missa e pronto, e como é que se diz? E justificou-se, ou seja, a igreja estava a abarrotar de gente e foi o lugar, se calhar, mais adequado para podermos rezar e honrar, sim, pessoas que nos deixaram, assim, nomeadamente um senhor já muito velhinho, muito meu amigo, e que chegou a celebrar os 75 anos de casado com a sua esposa, que continua viva. E por isso foi também um momento de emoção, de alegria, de ação de graças. E depois uma história assim mais difícil, mais rude, não é? de uma senhora mais nova que morreu doente e passou assim os últimos tempos assim muito, muito mal e deixou filhos muito novos. Por isso é sempre não sei, é celebrarmos, não é? Com o coração ligado ao coração dos outros que sofrem, que anseiam, por isso um bocadinho aprender com eles, mas por outro lado também dar-lhes, tanto quanto a gente pode e sabe, dar-lhes uma palavra e uma presença de esperança e de luz para podermos encontrar uma certa paz neste caminho. Por isso estão a ver esta panóplia enorme, não é? De sentimentos, de emoções, mas a vivência na mesma fé. Isto é o que os padres vivem todos os dias ou todas as semanas, não é? Em espírito de ação de graças e de serviço, mas às vezes é difícil, às vezes a gente não tem coração para tanto, mas pronto, mas estamos aqui já robustecidos pelo Santo António, agora venha mais outro fim de semana cheio de casamentos e batizados e celebrações. É já o próximo, não é preciso estar a esperar muito, que é já o próximo. De cada semana, de cada vez, e não vale a pena pensar 2 semanas assim de avançado, porque senão dói a cabeça. Mas pronto, então... Lembras-te mais alguma coisa deste fim de semana grandíssimo? Tanta coisa, mas sábado, mais vale irmos já a outro tipo de celebrações, porque senão este aqui nunca mais acaba. Falamos muito, está bem. Então, hoje vamos falar um bocadinho, a partir, ou à luz, ou inspirados assim por aquilo que acabámos de viver, da procissão de Santo António, vamos falar um bocadinho, ou vamos refletir um bocadinho sobre isto da festa dos santos, não é? E as celebrações populares e a religiosidade popular, ver pontos positivos, ver pontos que nós se calhar achamos que não são tão habituais naquilo que é a nossa vivência da fé,
conversámos um bocadinho para continuarmos também a crescer nesta vivência comum e familiar da fé. E depois aproveitamos de facto a nossa procissão de Santo António para falar um bocadinho, fazemos publicidade. É certo que já é mais do que publicidade, é fazer assim um bocadinho o historial, não é? Pode ser que dê fome e sede para no próximo ano ainda virmos mais à procissão e depois terminamos falando um bocadinho de facto do Santo António, que é padroeiro do nosso município de Cascais. Sim. Então, o que é que achas? Falámos agora um bocadinho sobre estas procissões, não é? E religiosidade popular. Lembras-te assim de algumas procissões em que te habituaste a ir quando eras mais novo? Nada. Zero? Eu sou daquelas pessoas que Tu não tens religiosidade popular nenhuma? Eu sou um menino da cidade, entre aspas, nasci em Lisboa, andei num colégio interno, portanto na prática não tínhamos nenhuma vivência disso. O que eu me lembro de mais parecido com assim, procissões e religiosidade popular de rua é talvez no Algarve ver uma procissão, ou ouvir falar, porque depois nem sequer íamos assim propriamente, mas ouvi falar de uma procissão da Senhora da Rocha e depois lembro-me também em casa dos meus avós de ver procissões no Domingo de Ramos. Mas digamos que a minha experiência neste campo é muito reduzida. Não sei como é que é do Padre Nuno. Pois, eu sempre houve procissões, ou seja, assim, daquelas assim num exercício sem grande profundidade. Ou seja, lembro-me da minha terra natal, Paço de Arcos. Nós tínhamos a procissão do Senhor Jesus dos Navegantes, e essa procissão normalmente tinha duas procissões. Tinha uma primeira pequenina procissão, que era no início da Semana das Festas, em que se ia buscar a imagem do Senhor Jesus dos Navegantes na capela, e íamos assim numa procissão muito, muito pequenina, mas em vez de ir pura e simplesmente ir num jipe em cima, assim à noite, sem ninguém ver, fazíamos ali uma pequena procissão, com velas, julgo eu, agora já estou a inventar um bocadinho, porque era miúdo, até à igreja paroquial, e ficava lá a imagem, que é um crucifixo, ficava lá para veneração nessa semana toda das festas, e depois a procissão seria no último domingo da festa do Senhor Jesus Navegantes, em que se fazia uma procissão mais larga, assim, pelas ruas principais lá do centro de Cascais de Paço de Arcos, e depois ia até uma zona ali do jardim, junto à Marginal, pelo menos no meu tempo. Agora acho que já vão mesmo para o outro lado da Marginal, mas no meu tempo ficávamos do lado de terra da Marginal, e de lá o Senhor Prior abençoava as embarcações, abençoava o mar, em Paço de Arcos, sim. E depois terminávamos na igreja paroquial. Por isso, a procissão do Senhor Jesus Navegantes sempre foi uma procissão que fez parte da minha infância. Normalmente era no último domingo do mês de agosto ou no primeiro domingo do mês de setembro. Por isso, os meus pais até faziam questão de virmos de férias nessa... Vinham mais cedo para a procissão. A maior parte das vezes nós tínhamos férias na primeira quinzena de agosto, mas quando às vezes era na segunda quinzena de agosto, as férias familiares, quando era assim, estávamos cá no domingo, porque a segunda-feira porventura já começariam a trabalhar, já não sei, era muito novo. Essa era uma das procissões que me lembro e que cresci a participar. Depois, assim, outras procissões, quando vim aqui para Cascais, apareceu-me logo a procissão do Nossa Senhora dos Navegantes, por isso já viram que estou muito ligado aos navegantes, não é? O Senhor Jesus e agora a Nossa Senhora. E pronto, e também já agora já vou falar um bocadinho sobre a minha experiência também da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Também houve várias aqui em Cascais, por variedíssimas circunstâncias, nunca de uma forma habitual, mas várias procissões de Nossa Senhora no final do mês de maio, ou no mês de outubro, na Senhora do Rosário, ou quando passaram por cá as imagens peregrinas de Nossa Senhora, que vieram duas vezes, uma mesmo à Vigararia de Cascais, onde teve, não sei se um mês, ou um bocado assim parecida, e outra aquela peregrinação nacional para preparar o centenário das aparições. Por isso nós tivemos aqui, nestes últimos, desde que eu cá estou, duas visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, e era sempre com Nossa Senhora de Fátima, a procissão das velas à noite. Aquilo é casa cheia garantida, não é? Essa é uma coisa, coisa impressionante. E pronto, e depois há aquele laço, aquele vínculo à mãe e das mães. Por isso tem uma força muito, muito forte de devoção de todos, não é? Das mães a rezarem pelos filhos,
mas também dos filhos a rezarem pelas mães, e há assim normalmente um vínculo de grande alegria, e às vezes também marcada por experiências de dor. Por isso a procissão de Nossa Senhora tem sempre assim este peso. Mas pronto, mas essa procissão de Nossa Senhora de Fátima normalmente é mais à noite, e não há banda, não há fanfarra, não há assim grandes coisas, há velas e oração e cânticos, por isso é uma coisa mais visivelmente mais de oração. Mas depois temos essa festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que porventura havemos de falar também quando chegarmos lá no mês de agosto. Aliás, acho que está marcado para setembro este ano, no início de setembro. Tu é que sabes já ainda. Eu vi há bocadinho na agenda, assim por acaso, escapou-me. Eu neste momento, o meu último dia do ano é dia 6 de agosto. Depois vai começar um ano novo, uma vida nova. Então, Nossa Senhora dos Navegantes é uma procissão. Sim, é essa procissão. Está marcado, desculpa, acho que nem sequer, não sei se já é oficial, só para depois não... Depois vai ser anunciado. Agora são Jornada Mundial da Juventude, depois logo se vê. E pronto, e era uma procissão. Ou seja, eu nunca gostei particularmente de procissões, as pessoas ficam muito ofendidas por eu dizer isto, mas não há problema nenhum, eu tenho gostos esquisitos, e nunca moldei a minha vida pelo meu gosto. Por isso não é por gostar mais ou gostar menos que vou fazer melhor ou pior, e por isso até é uma atitude muito mais da minha parte, é uma atitude muito mais aberta, porque em vez de ser eu a guiar e a inspirar e a entusiasmar, também sou eu a participar e a aprender e a ver e a estar atento e a crescer nessa devoção. Por isso faz-me sempre bem. Ou seja, acho que houve uma vez destes 15 anos, por causa dos campos de férias, em que eu não participei na procissão do mar uma vez, mas de todas as outras, a maior parte das procissões que houve, eu fazia 500 km para vir à procissão. Estava nos campos de férias e vinha e voltava, ou ao contrário, vinha e depois voltava. Era um filme, mas sempre participei. E lembro de uma das primeiras vezes, não foi a primeira, mas se calhar foi a segunda procissão, e eu se calhar já contei esta história, mas vou contar outra vez para quem não ouviu, que foi que cheguei, a procissão sai aqui junto à igreja paroquial, descemos até à praia, descemos até ao pontão onde estão os barcos dos pescadores, os andores vão para os barcos, cada um andor para o seu barco, e depois vamos de barco até normalmente ao farol da guia. Eles sempre disseram, quando o mar estava agitado, não se vai até à guia. Desde que cá estamos, eu fui sempre até à guia, por isso tem sido sempre mar tranquilo. E pronto, e o padre vai sempre no barco, na embarcação, onde vai a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, que é para não haver assim stressezinhos pelas várias associações dos pescadores, e o padre gosta mais deste ou daqueles, ou fala com mais assado. Então normalmente o padre já sabe, foi o que me disseram, e por isso eu estou a dizer o que me disseram, onde está a Nossa Senhora dos Navegantes, o padre está, e se for assim, porta-se bem. E naquele ano os barcos estavam atracados uns ao lado dos outros, por isso as pessoas entravam num barco e tinham que passar para o outro barco a seguir. Mas o barco da Senhora dos Navegantes é onde estava a imagem principal, onde estava o Senhor Prior, mas acima de tudo estava a Albica nessas também, por isso a maior parte das pessoas ficavam logo ali na conversa, no barco de Nossa Senhora dos Navegantes. Então havia muita gente no barco, e no barco logo a seguir estava muito pouca gente e ninguém ia. Então o comandante do barco disse, olha, passem para outro barco. A passagem não era assim tão fácil, tão simples, e eu, um bocadinho para dar o exemplo, saltei de um barco para o outro. E caí no meio da água. Era bonito, não era? Não. Mas devo dizer que numa dessas procissões eu abençoei uma lancha nova lá para a Polícia Marítima, acho que era a polícia, ou pelo menos dos socorros, aquelas lanchas rápidas para socorrer as pessoas. E nessa altura perguntaram-me se eu não queria ir na lancha rápida. Sim. E eu disse que sim, disse claramente que sim, mas depois, como estava com a túnica e não sei o quê, ia ficar todo encharcado de certeza, e depois tinha que pôr o colete, essas coisas todas, mas ainda me provocaram para ir, e eu tive quase a ver como é que era, tirava a túnica, depois fazia, depois não sei o quê, depois pensei que dava muita bandeira estar ali num barquinho sozinho. Sim, mas eu estraguei, ia passar para o mas ainda bem que não fui, porque nessa precisão houve um pescador qualquer que caiu ao mar, então eles tiveram que fazer tiveram que buscá-lo, por isso depois o padre tinha que sair da coisa e não fazia nada de jeito. Então pronto, saltei para outro barco, e
assim na aparência fui muito mal recebido, ou seja, as pessoas, pensei eu, não é? As pessoas não falavam comigo, desviavam o olhar, ficavam calados. O barco tinha muito menos gente, porque a maior parte das pessoas não passou por esse barco, e a única maneira de chegar a esse barco era passar pelo barco da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. E pronto, e eu fiquei lá a um canto, nenhuma das figuras lá dos responsáveis passou para o outro lado, por isso eu fui um bocadinho sozinho e estava lá, na maior. Pronto, chegámos até à guia. Na guia parámos, rezámos um bocadinho, eles começaram a fazer lá, a pôr as buzinas também, a tocar, lançaram coroas de flores ao mar pelos defuntos. E depois, quando estava a voltar, a primeira pessoa com que eu falei, que não me dirigiu a palavra, veio ter comigo a pedir-me desculpa. E era uma mãe, era a senhora do barco, acho que era a mulher mesmo do comandante do barco, e veio ter comigo a pedir-me desculpa por não ter conseguido falar, porque estava muito emocionada, porque tinha a imagem de Nossa Senhora de Fátima no barco, e a imagem de Nossa Senhora de Fátima não costumava ir, só foi porque os santos estavam em restauro, estava-se a restaurar a igreja, por isso os santos estavam em restauro, por isso nós não tínhamos os santos habituais para ir na procissão, então pusemos mais uma Nossa Senhora, temos tantas, não é? Pusemos mais uma, pusemos a Nossa Senhora de Fátima, e desde aí nunca mais deixou de ir na procissão. E ela estava muito comovida porque estava a Nossa Senhora de Fátima no barco, e de repente o padre também foi para o barco dela, que não era comum, não era normal, não era expectável. E depois ela contou uma história, sabe? É que o meu filho morreu este ano no mar. E um dia, quando estava a chegar ao quarto, olhei para o altar onde estava a minha santinha, a minha santa, ela disse santa mesmo, minha santa, olhei para ela e tive assim como que uma inspiração, uma revelação, uma coisa que me veio à cabeça a dizer: tu também perdeste o teu filho, né? E depois ela disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci: a partir daquele dia a minha dor começou a ter companhia. E ela sentiu que era um sinal também de bênção e de confirmação vindo do alto, não é? De Nossa Senhora de Fátima, que estava no seu barco, e que o sacerdote, que era sinal e presença de Jesus para eles, também no seu barco. E porquê é que eu conto esta história? Porque para mim foi talvez a grande conversão, que ainda não está completa, a grande conversão para valorizar e para reconhecer um bem extraordinário da religiosidade popular. Porventura aquela senhora, se eu vi na rua não a vou reconhecer, aquilo, no princípio eu ainda não tinha balizas, não tinha sítios para poder conhecer as pessoas pelo nome, pela história, mas ficou-me gravado aquele acontecimento. Não sei se vem à missa, nem sei se sabe rezar, não sei, Salve a Rainha, uma coisa assim parecida, não sei se já leu alguma vez alguma história de algum livro do algum evangelho, não faço a mínima ideia. Aquilo que é fundamental para nós e aquilo que Deus nos deixou, porventura ela nunca teve a oportunidade de conhecer essa riqueza desses sinais e essa pertença e essa presença de Deus no nosso tempo. Mas o que é certo é que por causa de uma imagem, por causa de um gesto que é uma procissão muito comum, muito simples, aquilo para ela, ou aquilo para aquela família foi fundamental, né? Para superar uma dor que não se supera, que é a perda de um filho. E eu podia ter feito todas as homilias possíveis e imaginárias, podia tentar explicar o melhor possível, podia estar junto daquela casa, ser muito amigo daquela família, porventura não conseguiria ter nunca feito, ou Deus, se calhar por mim, não faria tanto como fez, simplesmente por estar com uma imagem de madeira, não é? Dentro de uma embarcação num dia de festa e de distração. Mas pronto. Dito isso, então como é que vê, assim, no geral, este fenómeno das procissões, da religiosidade popular? Assim, há entendidos nesta área. Eu lembro quando estava inscrito no mestrado, uma das cadeiras que eu tive e que passei era sobre a religiosidade popular. Então nós lá vimos com conceitos teológicos e não sei o quê, essa coisa. E há algumas origens diferentes. Uma origem é naquilo que são as atitudes religiosas naturais, pré-cristãs, e que não se perdem, e que são absorvidas, continuam naquilo que depois que são gestos e que têm uma lógica de fé cristã muito, muito enraizada. Por isso há algumas coisas estranhas, por exemplo, lá não da aldeia dos meus pais, mas o padre era da aldeia dos meus pais também.
mas numa aldeia vizinha, de repente, numa procissão também de Nossa Senhora, assim no mês de agosto, ele chegou lá à capela e ficou escandalizado porque o manto de Nossa Senhora estava toda coberta de notas de euros e de dólares. Mas já agora vou inventar, não estava lá, não sei, estou a contar do disco que disse que voltou a dizer. E acrescentaram um ponto. E acrescentaram mais um ponto. Por isso, para notas de 500 euros e não sei se existem notas de $1000 ou não, mas assim, notas grandes, né? E ele ficou escandalizado, então tirou as notas e pôs lá num cantinho, pôs lá numa caixinha à frente de toda a gente, não foi para as pessoas nunca pensarem que ele tinha roubado as notas. Como é que se diz? O povo daquela aldeia não deixou passar, não deixou entrar no dia a seguir para fazer a festa. Porque tinha mexido nas coisas do santo, é? Porque para as pessoas aquilo era, pelo que eu percebi, pelo que eu imaginei, aquilo era um gesto de devoção a Nossa Senhora para que Nossa Senhora continuasse a ser o sustento das suas famílias. Que eles continuassem a trabalhar, que eles continuassem a ganhar um salário normal para cuidar dos seus, como pais, como mães. Por isso, era um gesto, não sei de onde é que veio, não veio de certeza do Evangelho, era um gesto que dizia... Ou seja, o que de melhor eu tenho está nas tuas, está aos teus pés, está contigo, por isso protege-me e abençoa-me também nestas coisas muito, muito comuns e muito, muito normais da nossa vida. Pronto, o senhor padre, se eu estivesse lá, se calhar faria o mesmo, não de uma forma assim tão discreta, mas tentaria com conversa e com não sei o quê, de ler um evangelho, por exemplo, e tentaria ajudar para que no ano a seguir já não houvesse uma coisa assim. Mas a religiosidade popular, como eu ia dizer, pode nascer de gestos, de atitudes, de abertura ao divino que não nasce de Cristo, ou seja, que não nasce da experiência cristã, de um Deus que vem até nós, de um Deus que se faz homem, de um Deus que nos ama, dando-se por nós na cruz. Por outro lado, também nasce daquilo que é, como é que se diz, a linguagem e a experiência simples e mais facilmente repetida dessa, se quisermos para brincar um bocadinho, dessa mais alta teologia. Ou seja, por exemplo, o terço nasce de um frade, não é? De um santo que, para ajudar as pessoas a participar naquilo que era a oração oficial da igreja, que era o livro dos Salmos, os 150 Salmos, então vamos lá pôr a gente a rezar a oração que sabem que é mais comum, vamos lá pô-los a rezar a Ave Maria, não é? E é uma oração que nunca mais se perdeu, aliás, Nossa Senhora até o validou e tudo, e disse para rezarmos o terço todos os dias, e que nasce desta simplificação, ou desta vivência mais comum, mais habitual, mais terra a terra e compreensível por todos, daquilo que às vezes pode ser demasiada erudição. Não que a erudição seja má, até porque para chegarmos até Deus a nossa linguagem não alcança, por isso podemos ir por todos os lados. Por isso, a religiosidade natural ou popular tem sobretudo estas duas dinâmicas que podem estar mais distanciadas ou podem não ser assim tão um reflexo daquilo que é a vida comum da religiosidade cristã. Do Evangelho da fé cristã habitual. Ou seja, pode-se cair em superstições, pode-se cair em termos de fazer as coisas assim, porque senão pode acontecer X, Y, Z. Isso é a parte primeira, ou seja, da religiosidade que nasce da nossa... Ou seja, que até pode ter um sentido antropológico, de facto a pessoa está a exprimir qualquer coisa de mas não tem nada de cristão, até pode ser contrária à fé cristã. Mas que no fundo depois pode assumir formas em que acaba no fundo a ser escrupulosa ou até lá está a querer alguma superstição de fazer as coisas, digamos, não aberto ou transcendente propriamente, mas em qualquer coisa apenas no que se está a fazer. E por outro lado pode ser uma vivência muito simplista e esgotada daquilo que é... Sim, ou seja... que é a verdade e a beleza do Evangelho, neste caso. Ou seja, quase reduzir a fé a esta expressão, mas depois a pessoa não vai à missa, não se confessa, não sei o que quer dizer. Então, aqueles dons da graça, isto é para ser uma continuidade, não uma coisa desconexa daquilo que é a religiosidade normal, não é assim? Sim. Mas não é fácil fazer este caminho e aprendemos uns com os outros. Claro, porque também ninguém chega lá assim de repente, não é? E às vezes, não sei, às vezes entra-se por aqui, outras vezes pode-se ficar apenas por aqui, não é? Mas, sim. Daquilo que é a minha experiência pequenina, eu diria que
que faz bem a toda a gente encontrarmos, né, nas ruas, não é? E às vezes, se calhar, estamos muito dentro da igreja e parece que só ali é que sabemos rezar e que conseguimos rezar, por isso é muito importante vir para a rua. É muito importante também a partir de experiências sensíveis, de beleza, não é? Até de devoção, de emoção. Hoje, por exemplo, na procissão de Santo António, que já falaremos um bocadinho mais especificamente, chamaram a atenção várias pessoas de cadeiras de rodas, não é? Felizes, mas contentes, animados. Assim, Eu cruzei-me com uma senhora aqui na Rua dos Navegantes, que estava com a filha, e a filha era a minha mãe, tem 98 anos, ela lembra-se perfeitamente da procissão e fez questão de vir cá ver passar outra vez. Está bonito. Contentíssima. Sim. E por outro lado, vi também muitos bebezinhos e pequenininhos, e os bebés são transparentes, não é? Eles sabem perfeitamente o que é que os atrai e aquilo que os chateia, não é? E vi vários pequenininhos, várias crianças atentíssimos. E é engraçado que as crianças estavam muito atentas ao cavalo. Estavam muito atentas ao animal. Eles têm uma experiência assim muito, muito bonita deste respeito pela natureza. Ou seja, de certeza que não sabiam nada, não saberia nada do Santo António, né? o que é que era aquilo, mas estavam muito encantados também com esta beleza dos sinais exteriores. Por isso, eu julgo que fará bem a todos podermos encontrar por aqui. Não sei se é o ponto primeiro, não sei se é o ponto central, não sei se é o ponto último, mas encontrarmos por aqui e depois continuarmos a fazer caminho. O nosso patriarca gosta muito destas temáticas, não é? E também foi uma das áreas de estudo dele foi a legislidade popular. Eu convidei-o quando nós soubemos que íamos fazer aqui a festa de Santo António. Ele disse: Nuno, devíamos ter convidado para aí 3 meses antes. Mas há 3 meses eu não sabia que ia haver procissão, mas pronto, já tinha outro Santo António, outra procissão para fazer também de Santo António, e não era a de Lisboa. Ele gosta muito disto, é verdade, sim, e ele ficou todo contente quando eu disse, e disse: fazes muito bem, continua e trata bem disso. Por isso, olha, tenho também este mandato do Senhor Patriarca para continuarmos a cuidar desta procissão. Sim, isso eu posso só complementar também. Claro. Lá está, isto põe-nos a pensar um bocadinho também, não é? Qual é que é o sentido do que fazemos, da pastoral e tudo mais. Eu acho que só acrescentando aquilo que o Padre não dizia agora, que de facto é uma coisa visual, que faz participar as pessoas de uma outra forma, não é? E depois lá está, providenciais de formas que não estamos à espera, como a história da Nossa Senhora no barco e a senhora que tinha toda aquela história por trás. Mas para além disso, eu acho que de facto, pensando agora assim por trás, eu acho que há qualquer coisa de antropológico nosso, de pessoas que precisamos de uma certa narrativa comum, qualquer coisa que nos ponha a mexer em conjunto, dá-nos raízes também ir a isto. Lá está, a procissão de Santo António não é porque simplesmente eu a quero fazer, porque é coisa da terra, não é? Portanto, é coisa da terra que também, no fundo, vai-nos criando esta narrativa que eu acho que hoje em dia então sentimos muita falta, não é? Este sentido de pertença a qualquer coisa que é nosso. E se essa coisa é uma coisa boa, não é? Depois que lá está, bem orientada e tudo, então melhor ainda, não é? Cria comunidade, põe-nos a trabalhar em conjunto. Portanto, tem muita coisa, acho eu, de antropológica que o nosso coração pede, que se fizermos isto como deve ser, e lá está, e libertar de escrúpulos, de superstições que possam haver, e o que seja, claro que isso é sempre um risco que pode acontecer, mas ainda assim acho que é uma coisa muito boa, não é? Que de facto pode pôr as pessoas, e é sempre uma oportunidade de anúncio do Evangelho, não é? Nós lemos o Evangelho, lemos a vida de Santo António, já vamos agora, se calhar vamos passar agora para essa parte, mas no fundo é também uma oportunidade de evangelização, não é? de nos cruzarmos com a vida daqueles que estamos, de certo modo, a honrar e o motivo pelo qual estamos a fazer tudo isto. Sim, então já falámos muito sobre isto, vamos falar agora mais especificamente da nossa procissão de Santo António aqui de Cascais. É aqui um making of, portanto, como é que foi feito, como é que se chegou até esta procissão de Cascais? Sim, essa parte tu acompanhaste muito mais perto do que eu, até porque durante estas semanas anteriores a minha vida não era assim tão facilmente organizada aqui por Cascais, estava muito tempo em Lisboa e aliás, acho que as primeiras reuniões foi até durante a semana em que veio cá a preparação da visita do Papa, por isso nem sequer estava mesmo papal, exatamente, por isso nem sequer estava mesmo disponível para. E depois também uma das coisas que procurei fazer foi, e tu foste-me dando sempre o feedback e fomos trabalhando os dois juntos sempre, mas a lógica é, já que estamos a refazer uma coisa, não é?
que já pelo menos há 15 anos que não se faz, vamos respeitar, por um lado, a história, não é? Os sinais e a manifestação, que não vamos inventar nada do céu, não é? Mas já agora, depois de tudo o que for a parte pastoral, vamos ver o que é que pode ser melhor, por isso é um bocadinho de tentativa e erro. Então explica-me lá como é que foi este making of da procissão, tu que não conhecias procissões nenhumas quando eras pequeno. Entretanto, eu depois estive a pensar e depois lembrei-me, peraí, mas em Sesimbra também havia lá uma coisa que era a Senhora dos Navegantes no dia 15 de agosto. Exatamente, há sempre, é a nossa irmã. Víamos tipo assim ao longe, mas participar acho que só depois quando já era seminarista fui lá uma vez só espreitar, mas não... Mas eu acho que lá em Sesimbra é mesmo só barcos, não é? Não há procissão na terra. Sai da igreja até ao barco, mas no fundo é pequeníssimo, sim, exatamente, é muito perto. Sim. Aqui também é muito perto, portanto. Mas então, se calhar começámos um bocadinho pela história da procissão cá de Cascais, que assim também para irmos à raiz de eu vou pôr aqui umas fotografiazinhas só para ir animando o pessoal. Vamos lá ver se não vai a imagem abaixo. Quem nos está a ver, se calhar já viu que de vez em quando isto aqui vai parando, que a internet está... Eu acho que já não é a internet, é o computador que está a precisar de um upgrade, porque a internet em si não está má, é só mesmo... Bem, então, mas a história da procissão é uma história que não é assim tão antiga, digamos, não é assim uma procissão que tenha 400, 500 anos, mas a procissão cá de Cascais começou em 1959 e a iniciativa até partiu de um senhor que se chamava Joaquim Miquel de Serra e Moura, que era presidente da Junta de Turismo da Costa do Sol e que no fundo queria honrar o Santo António, e o Santo António estava aqui na Cidadela e esteve ligado no fundo também a um regimento militar, que era o Regimento de Infantaria número 19, acompanhava essa imagem de Santo António tudo o que eram as batalhas do regimento e no fundo depois ao longo da sua carreira militar ia sendo promovido às vezes pelo rei, outras vezes por outra entidade, e portanto era mesmo pago um soldo ao Santo António, portanto pagava-se um X ao Santo António que servia para as procissões, servia para as coisas todas, aquilo que era. E então em 1959 começou-se a procissão, sempre com um grande intercâmbio com, no fundo, a Diocese de Pádua, que ao longo dos anos convidava-se uma delegação de Pádua para vir cá. Houve uma vez que se convidou o bispo para vir cá também celebrar a procissão de Santo António. Foi? Sim, e que veio o bispo cá celebrar o bispo de Pádua. E depois teve muitas modalidades, teve muitos caminhos. Aqui em Cascais não se pode dizer que houve assim um caminho oficial da procissão. É engraçado que hoje no final da procissão ouvíamos alguns comentários, mas antigamente era não sei o quê. Quer dizer, claro que não vale a pena, mas já vamos agora como é que retomou agora a procissão, mas a Câmara de Cascais teve um grupo que teve a estudar a procissão toda e olhar para os jornais, para as revistas, para os trajetos, e viu que ao longo de toda a história da procissão houve vários caminhos, houve várias modalidades. Não há assim uma modalidade que possamos dizer isto sempre foi assim, não é? Mas não houve mesmo, portanto não é uma questão de sermos casmurros, não deu, não existe mesmo, olhamos para a história e nunca foi assim. Houve vezes em que ia daqui até apenas nas ruas de Cascais, no início, em anos especiais ia até ao Estoril, portanto, e às vezes até pernoitava lá na igreja de Santo António do Estoril, outros anos, e depois voltava no dia a seguir, ou por terra, outras vezes por mar também, por barco. Portanto, houve muitas modalidades. Agora, tem assim uma outra coisa que mais ou menos vem sendo tradicional, porque mais estamos em 59 e as coisas foram mudando um pouco, que era o quê? Que era Santo António normalmente ia sempre em cima de uma mula branca. Isto porquê? Porque numa batalha em que foi com o Regimento de Infantaria número 19, durante a Guerra Peninsular, a Batalha do Bussaco, esta imagem de Santo António foi também acompanhar o regimento e foi em cima de uma mula branca. E foi uma vitória espetacular para o regimento. E, portanto, no fundo, depois, quando se começou a tradição, assim, mais ou menos um elemento era ter a mula branca. Pronto. Mas isso é uma coisa histórica. Não era o Santo António, era a mula. Era a mula, sim, e o Santo António em cima da mula, esperamos nós. Mas é uma coisa histórica, não é uma coisa de fé, não é preciso haver uma mula branca para haver uma procissão de Santo António, portanto, tirando todas as ideias, mas no fundo, assim, o que há um bocadinho mais de característica é isto. Pronto, e houve vários trajetos e assim foi-se fazendo. O que é que aconteceu depois? O regimento já cá não está, portanto o regimento de Infantaria 19 foi embora, já não está aqui na Cidadela, a imagem também já não está cá entretanto, e em 2008 no fundo continuava a haver a procissão quando o padre ainda não estava cá, não era? Sim, em 2008 deve ter sido a última, sim, porque eu
minha primeira procissão foi em 2009, que eu cheguei em outubro de 2008, por isso a primeira procissão de 2009 já não foi de mula, nem foi esta imagem, foi a imagem da igreja paroquial de Cascais. Fazia, não sei se era 90 anos, a paróquia de Estoril, que nasceu da paróquia de Cascais, e por isso achámos que podia ser uma coisa engraçada de juntar estas duas comunidades. Então a imagem de Santo António nossa foi para o Estoril, ficou lá acho que durante o fim de semana, já não me lembro, e depois houve uma grande missa na praia dos Tamariz, presidida pelo Padre António, o Parque do Estoril na altura, e depois veio um barco pequenino, quase um bote, veio muito junto à praia, às praias todas, e veio até Cascais, e as pessoas, foi engraçado que veio uma imensidão de pessoas junto no paredão, até a Baía de Cascais, e depois fizemos uma pequena procissão, que foi basicamente também ir desde a Baía até à igreja. Acho que foi direto também, sim. Por isso foi uma modalidade diferente, para não se perder essa celebração de Santo António, mas ligada... Já não foi essa imagem, já foi a imagem da igreja paroquial. A imagem da igreja paroquial, sim. E sim, ainda está. Sim, uma das coisas... Mas continua, depois eu posso falar um bocadinho da procissão. E agora corrijam-me, se for errado, porque lá está, eu também não sou o experiente máximo. A Câmara fez um trabalho de ajustar a história disto, mas eu creio que já nos últimos anos, já cá não estava o regimento, e no fundo ia-se pedir a imagem ao regimento, sim. que já cá não estava, portanto nem sequer tínhamos propriamente a imagem do Santo António na altura. Sim, essa foi uma das razões para eu dizer que não metia nessas coisas, não é? Porque a meu ver fazia pouco sentido. Fazia pouco sentido e não houve ninguém que me convencesse do contrário, por isso desta vez convenceram, por isso houve... E como é que convenceram? Fizeram uma réplica da mesma imagem que benzemos hoje, no dia em que estamos a gravar. Esqueci-me de ligar e a imagem que temos aqui também agora na transmissão. Portanto, foi uma réplica da imagem que havia, que fazia as posições, e que cá está, e que aqui já está montado em cima, não de mula, porque hoje em dia já não há mulas, mas de um cavalo branco. Mas vamos imaginar que é a mula, pronto, que é o que daria. E pronto, isto é a história. Portanto, no fundo, esta era a raiz histórica da procissão, e depois também da imagem, da sua história. Boa. E que levámos até então agora a 2023, em que... E quanto a mesmo agora, um bocadinho da procissão de agora mesmo. Sim. Então, tal como aconteceu em 1959, que a iniciativa veio, lá está, do presidente da Junta de Turismo da Costa do Sol, agora a iniciativa veio também da Câmara Municipal de Cascais, que já tinha vindo insistindo um pouco acho que foi com o Padre Nuno, a ver se retomavam então a procissão de Santo António, e então pediram para termos uma reunião para, no fundo, estudar essa capacidade, não é? Essa possibilidade de retomarmos. E então houve uma primeira reunião em que apresentaram logo quase tudo, digamos, previamente pensado e no fundo, claro, querendo ouvir o que é que achávamos do ponto de vista pastoral e tudo mais, mas que fizeram esta história da procissão. Fizeram também possíveis trajetos já previamente pensados, assim, logísticas, portanto já tinham uma grande ideia na cabeça do que é que poderiam fazer. E foi uma equipa assim, que esteve a trabalhar nisso, muito profissional, que apresentou tudo e pronto, deixou a nossa consideração de como é que poderíamos fazer. E como é que nós fizemos? Como é que foi este mesmo dia de hoje, dia 13? O que é que tu achaste da procissão? O que é que viste? O que é que aprendeste? O que é que... Sim, então se calhar só antes de chegar até aí, tivemos assim, então depois várias reuniões em que fomos afinando o trajeto. Depois tivemos uma reunião grande onde pusemos todas as forças necessárias para fazer uma procissão, que às vezes não temos noção, se calhar temos noção que é visível, não é? Mas Polícia Municipal, depois há outra também PSP, não é? Portanto, as duas polícias estiveram envolvidas nisto. Bombeiros, portanto, em caso de emergência ou qualquer coisa, precisavam de lá estar. Cortes de rua, portanto, tanto o planeamento da PSP com a Polícia Municipal, com tudo mais, isso tudo tinha de estar coordenado. A Câmara em si, não é? Porque é que era preciso logística, montar som, montar palcos, onde é que ia parar, onde é que ia fazer isto. Depois também o Departamento do Ambiente, porque havia um cavalo, não é? Uma mula, que era preciso trazer. E depois também uma associação que faz reconstrução histórica, no fundo, de procissões, a Associação Napoleónica Portuguesa, que
participa nestas procissões e fez também. Trouxe chama-se espingarda aquilo? Como é que é o nome? Acho que eram mosquetes ou espingardas. Assim. Mosquete normalmente tem uma espada à frente, eu não percebo nada, mas uma das armas que eles traziam era original. Eles mostraram a arma que era do RI 19 S soldado número 16. E isso era mesmo de cá? Era dizer que era mesmo de cá e que era original do século XIX. Sim. De cá. Sim. E tudo isso depois precisa de uma autorização da polícia, porque eles depois também têm de ter um papel. Portanto, isto aqui mete bastante trabalho, não é? Da parte de muitas forças que se mexeram para isso. Depois foram convidadas todas as associações do Conselho, porque o Santo António é o padroeiro do Conselho. Isso foi, se calhar, aquela parte que eu não estava à espera e que me surpreendeu mais. Porque, no fundo, era o quê? Como isto é a Semana do Conselho e o Santo António é o padroeiro do Conselho de Cascais, portanto, não é tanto já pelo regimento que já não existe cá, mas é pelo padroeiro de Cascais, no fundo. É o Santo António. Eu acho que temos que desenvolver mais essa dimensão. Sim, porque lá está, não faz sentido agora estarmos a separar uma coisa militar, quando primeiro não há cá militares, segundo não somos nós militares, e terceiro, pronto, é por aí, é o padroeiro de Cascais. Estavam cá todos os presidentes, não sei se estavam cá todos os presidentes juntos. Estavam, cumprimentei-os a todos, sim. Sim, todos os presidentes juntos, o senhor Presidente da Câmara, todos estavam presentes e lá está, foi um trabalho que foi sendo feito ao longo de várias reuniões e que... Sim, a próxima vez é trazer os parcos todos. Sim. Era giro. E cada ano fica uma paróquia responsável para acertar a procissão. Pois como o Santo António é também um dos padroeiros da Jornada Mundial da Juventude, também se procurou ter esse peso. E então o que é que se faz? Antigamente, na procissão de 59 e depois dos anos sucessivos, punham-se sempre colchas nas casas. Então fez também uma iniciativa de não pôr colchas, porque primeiro já não há assim aquelas colchas do antigamente. Segundo, também há muitas casas que agora são de turismo local e não dá para fazer isso aí tanto, mas pôs-se ao longo do trajeto da procissão assim duas, como é que aquilo se chama? Bandeiras, estandartes. Dois estandartes, um com o Santo António e outro com o JMJ, portanto o símbolo das jornadas, que acompanhava o percurso da procissão. Portanto, tudo isto foi logística até chegarmos propriamente à procissão, não é? Sim. E então, procissão, foi isso que o Padre Nuno perguntou, não é? Sim, o que é que gostaste, sentiste, viste, avaliaste, como é que foi? Olha, daquilo que estávamos a falar há pouco, eu acho que foi uma coisa que de facto ajudou naqueles que eu acho que são os bons objetivos, as boas coisas das procissões e deste tudo que é religiosidade popular, que por um lado cria comunidade, sentimos-nos parte de um todo, é a nossa terra, temos amor à terra, temos amor ao padroeiro, é no fundo algo que nos põe a trabalhar em conjunto. E isso faz-nos muito bem, não é? Aproxima-nos e tira barreiras e estamos todos para uma coisa boa, não é? E ao mesmo tempo que, lá está, vamos ouvindo a palavra de Deus, porque também da nossa parte, claro que tivemos a parte pastoral que tivemos de preparar como é que ia se desenrolar, digamos, as coisas na procissão. Tínhamos de benzer a imagem, tínhamos de, no fundo, e há um rito próprio de benção da imagem. Tínhamos de escolher o que é que se ia dizer, não é? Portanto, de facto é uma procissão de Santo António, portanto também há sempre normalmente assim um pregão em relação ao santo, não é? Uma parte em que se fala e que se exorta às pessoas a qualquer coisa em relação à vida do santo. E portanto tivemos de escolher alguns textos também para usar na procissão. Assim, reação geral, eu acho que gostei bastante da participação, isso foi a primeira coisa, acho que teve muita gente e lá está. Ajuda-nos a pôr em conjunto e a redescobrir as nossas raízes, que acho que hoje em dia é muito importante redescobrirmos isso, e com uma vida espetacular como é a vida de Santo António, não é? Que isso o Padre Nuno há bocado não assinalou, eu acho que ia falar, mas que uma daquelas coisas que é, sobretudo no Santo António, que é muito assim visível, é uma grande discrepância entre aquilo que é a vida espetacular do Santo António e depois o que é que as pessoas acham que é o Santo António, não é? Assim, uma grande diferença. Que é o Santo António para elas, ou seja, na vida delas. Sim, mas aqui acho que foi bom que lemos a vida de Santo António por um lado, portanto, quem é que de facto era e porque é que é de facto uma pessoa espetacular e um grande santo e um intercessor para nós. Portanto, eu diria que faço um balanço bastante positivo de tudo. Sim. Eu para mim fiquei rendido, foi espetacular, ou seja, foi muito bem organizado, tão bonito, estava bem cuidado, as coisas todas. Da minha experiência particular, eu estava mesmo ali no meio, há 2 ou 3 coisinhas que se calhar podemos ter ainda mais atenção, não é? 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6. Sim, mas eu não sei, por isso, mas foi espetacular. As coisinhas é mesmo do género, o ritmo da procissão.
Ou seja, não fazia sentido ser tão lento, ou seja, é muito mais cansativo. Também não é para irmos a voar nem a correr, mas andarmos num passo mais normal e mais comum, acho que teria sido mais proveitoso. A fanfarra que ia marcando o ritmo e que não mandou, ou seja, a que mandava no ritmo, está habituada a fazer posições com andores, em que tem que haver paragens e essas coisas todas, mas o cavalo não precisa, a égua não precisava de parar, nós não precisávamos de parar. Aliás, parando fica muito mais cansativo do que não parar. Por isso eu acho que essa é uma coisa que rapidamente se resolve. Eu acho que ficaria muito melhor se houvesse um ritmo tranquilo, mas sem grandes paragens, até mesmo para as pessoas não ficarem cansadas durante 2 horas e tal de procissão. Depois nada, eu acho que esta parte aqui, esta parte pastoral pode ir sendo trabalhada para ver quais é que são os canais melhores para fazer chegar às pessoas, não é? Sim. Esta palavra, esta mensagem, esta história, estes exemplos, e por isso tentarmos ver qual é que é a melhor maneira, a maneira mais adequada para numa palavra, numa presença, numa música, num postal, numa coisa qualquer. Mas isso aí pronto, isso aí... Agora é com a experiência, lá está. Exatamente. Estava a comentar também no final, podíamos ter dado um mini guiãozinho às pessoas para poderem seguir. Sim, às vezes um folhetozinho com as coisas, não é? Nada de especial, mas com uma das coisas que presidiu à nossa preocupação pastoral, por assim dizer, foi darmos a conhecer a vida do santo, extraordinária, e também podermos fazer chegar às pessoas as palavras de Santo António. Não é? Que não são assim muito conhecidas, por isso ouvirmos uma parte de um sermão dele. Eu acho, pronto, é irmos por aqui e fazermos isto de uma maneira que de facto possa chegar às pessoas e não passar ao lado, não passar por cima. Mas foi essas duas coisinhas que correram bem. Eu acho que, imagino eu, se calhar não tenho razão, mas podem correr melhor. Mas foi muito bom, eu gostei muito do ambiente geral, como disse há bocadinho, das coisas que eu fiquei mais espantado e sensibilizado, e também para trabalhar também nessa área, foi ser uma posição do conselho e não da paróquia só. E eu acho que como igreja, como comunidades, eu acho que podemos trabalhar um bocadinho mais nisso, assim, pouco a pouco, assim, se calhar convidando um pregador. Convidamos um pregador. O bispo de Pádua, como antigamente. Não, um pregador, convidamos o senhor prior daquela paróquia primeiro, e depois fica todo contente, e depois no ano seguinte vem também, depois convidamos outros, não é? Que é uma maneira também de os trazer cá, porque eu acho que pode ser um sinal muito simples, bonito, fácil de fazer, desta comunhão eclesial, né? Desta comunhão aqui da nossa Vigararia de Cascais. Nós já falámos 1 hora, por isso nós temos que passar para o fim. Achas bem? Vamos. Porque senão... Normalmente sou eu a fazer esse papel, que é para não falo sempre muito e depois é para cortar. Mas... Tens razão. Sim. Mas agora, se quiseres, falamos um bocadinho da vida de Santo António. Não é preciso contarmos assim com todos os pormenores, que era impossível, mas assim, alguns traços, alguns tópicos de Santo António, e porventura também uma historieta ou outra que com certeza tiveste que ler para preparar este guião. Sim, nós para preparar nós começámos a procissão por ler precisamente a vida de Santo António, quando chegava a imagem ainda não benzida, não é? E no fundo para a ambientação, para as pessoas irem entrando no ambiente, do que é que estamos aqui a fazer e tudo mais, quem é que era o Santo António afinal. E pronto, e seguimos um texto de um livro que vamos recomendar daqui a pouco, mas assim só rapidamente alguns traços da vida de Santo António. Ele é de Lisboa, como toda a gente sabe e diz, não é o Santo António de Lisboa, não é de Pádua. Também é, mas não é de... Sim, agora estava a ser bairrista, não é por isso. Não, é o Santo António de Lisboa e de Pádua, claro. Nasceu em Lisboa, morreu em Pádua. Mas nasceu, na verdade, o seu nome de batismo era Fernando de Bulhões. Nasceu numa casa junto à sede de Lisboa, no século XII, no final do século XII. O ano é assim um bocadinho contestado, não sabem quem é que foi. Estudou na escola da Catedral de Lisboa e depois acabou por entrar no mosteiro de São Vicente de Fora, que estava entregue aos cônegos regrantes de Santo Agostinho, portanto uma ordem religiosa. Quando tinha mais ou menos 20 anos, fez votos religiosos enquanto cônego dos cônegos regrantes de Santo Agostinho, e no fundo tinha uma formação espetacular, porque assim os cônegos de Santo Agostinho tinham esta vocação também especial ao estudo, à contemplação e à oração e silêncio.
Mas depois o que aconteceu? Ele em Lisboa sentia-se muito perturbado, pois era muito visitado pela família, pelos amigos, então pediu para ser transferido para Coimbra. Vai para Coimbra, para o Mosteiro de Santa Cruz, e no Mosteiro de Santa Cruz acaba por ter uma experiência no ano de 1220 que marca-o, ou duas neste caso, que o marcam profundamente. Sim. A primeira é que é ordenado padre, a segunda é que vê os mártires franciscanos, que havia um convento franciscano em Coimbra na altura, que havia franciscanos que tinham sido enviados para Marrocos como missionários, estavam agora a voltar enquanto Mártires. relíquias, portanto, Sim. enquanto mártires, no fundo tinham sido lá martirizados no norte de África e Marrocos. E então, ele decide então entrar também como frade franciscano, havia lá no ermitério de Santo António dos Olivais, em Coimbra, e depois é enviado em missão para Marrocos, ele também. E chega a Marrocos em novembro de 1220, logo nesse mesmo ano. Queria dar a vida, como os outros também deram vida por Jesus, pregar aí o Evangelho, mas no entanto chega lá e adoece gravemente, e então decidem que têm de o enviar de volta para Portugal. Mas quando estava a voltar para Portugal, houve uma tempestade que levou o barco até a Sicília. Na Sicília ele ficou lá no convento de Messina, também dos franciscanos, e pronto, e depois acabou por estar ali por aquela zona e foi participar num capítulo dos franciscanos em 1221. Capítulo geral, não é? Capítulo geral. Não estava o próprio de São Francisco. Onde estava o próprio do São Francisco. E depois, mas mesmo assim, Santo António aqui, na altura já era conhecido como Frei António, passava assim um bocado debaixo do radar. Até que um dia foi então pedido que ele fosse pregar um sermão por ocasião de uma ordenação de frades franciscanos e dominicanos, portanto não era apenas franciscanos, mas também os dominicanos, que eram assim mais ou menos rivais, entre aspas, numa rivalidade positiva. Sim. E quando ele pregou, todos descobriram o tesouro de sabedoria que ele tinha. Ele tinha tido uma instrução, digamos, em Coimbra e em Lisboa, nos Códigos Regrantes, espetacular. Mas não era só pela instrução, de certeza. Claro que não, também era pela santidade. Mas, e então depois foi descoberto e foi, no fundo, usado como grande pregador. Na altura havia assim uma heresia que estava a vir ao de cima, que era a heresia albigense. E então ele era enviado como pregador e também como professor, e foi o primeiro leitor de teologia dos franciscanos. Portanto, no fundo até se conta que o São Francisco tinha algum pudor ou assim alguma resistência. Sim. A deixar que os seus frades estudassem sob a pena de caírem no orgulho, não é? Olha, eu sei mais do que tu, portanto acabamos por cair no orgulho. Mas diz-se que ao conhecer Santo António percebeu que era uma coisa importante o estudo, e sobretudo depois com as heresias à volta e tudo mais, que era importante estar informados, desde que se mantivessem sempre humildes. Andou pelo sul de França, pelo sul de Itália, depois acabou por ser também provincial da Romanha, portanto uma das províncias dos franciscanos em Itália. Entretanto, como ele já tinha fama de grande pregador, houve um cardeal que disse para ele ir editando os seus sermões, por isso é que temos os seus sermões escritos, porque foi mandado por um cardeal que fossem recolhidos. E depois, então, faleceu em Pádua, onde no fundo também ia dando aulas, ia ser daí professor, e em 1231, no dia 13 de junho, que hoje celebramos. Mas é uma breve vida de Santo António, sem muitas historietas, porque há muitas historietas. Sim, mas já não vamos a tempo, já passámos uma hora de programa, mas pronto, mas há muitos milagres ou muitos sinais extraordinários em vida de Santo António. Sim. E com certeza muitos outros milagres logo a seguir à sua morte. Uma das coisas que me fascina bastante é a devoção generalizada a Santo António em todos os lugares. Uma vez estava em Istambul, e um dos sítios onde há missa era na igreja de Santo António, e era a missa em turco, por isso era sobretudo a missa durante a semana, e era muito comum, quando estava lá em oração, e a missa era até na sacristia, porque havia muito pouca gente, mas quando estava no corpo da igreja, era muito comum ver os muçulmanos, imagino que são muçulmanos, pelo menos não eram cristãos, a entrar na igreja e a depositarem pão ou a depositarem os alimentos aos pés de Santo António, porque sabiam que depois os frades franciscanos iam distribuir aos mais pobres, que eles não sabiam quem eram, não é? Mas depois os mesmos que deixavam pão aos pés de Santo António depois passavam pelo altar e gozavam com a cruz.
Gozavam com, ficavam escandalizados, não é? Com como é que é possível este ser Deus, este ser o profeta. Por isso há uma devoção generalizada, extra católica, extra cristã, também desta figura, e que é constante. Ou seja, o Santo Inácio, Santo António, já são 900 e tal anos desde a sua morte, por isso às vezes podia-se perder um bocadinho a devoção, né? Nós, quando falamos dos primeiros mártires, que temos uma coleção inteira dos primeiros mártires da Igreja, a gente põe-nos todos na mesma coleção. Ou seja, foi os primeiros a dar testemunho da fé, e foi por causa do sangue deles que surgiram novos cristãos. Mas não fazemos a mínima ideia quem é a Perpétua, a Felicidade, a Cecília, a Luzia, essas coisas todas. Sabemos os nomes, não é? E temos grande devoção por eles, mas só sabemos os nomes, não é? E este Santo António continua, e é bom também conhecermos a sua história, o seu exemplo, para vivermos da mesma maneira. Sim. Então, para terminar, como sugestão, algo que também te ajudou e te inspirou a fazer aqui aqui esta procissão na parte pastoral. É um livro já antigo, quer dizer, é de 2006, mas foi escrito pelo professor João César das Neves, que se chama Os Santos de Portugal, em que no fundo, olha, é um livro muito interessante. Eu confesso que eu só descobri a existência há pouco tempo, mas tem aqui uma boa síntese, assim, porque em 2 páginas conhecemos a vida de um santo. São santos portugueses ou santos ligados a Portugal, não é? Exatamente, portanto é ótimo. Depois tem assim também algumas introduções em que ele vai tem assim listas de altares, tem listas, sei lá, é um bom trabalho assim também para nós conhecermos mais assim o que é que anda aqui pelas nossas bandas de devoção e de religiosidade popular, que no fundo isto brota tudo da fé do povo, e que o professor então fez esse trabalho de recolher. Ler a vida dos santos converteu Santo Inácio de Loyola. Nós agora estamos na altura das férias, e se calhar pode ser um bom livro de cabeceira, de praia, de esplanada, do que seja. Este é um bocadinho mais generalizado, só para ganharmos o apetite, mas há muitas outras biografias de vários santos, mais novos ou mais velhos, por isso era uma boa sugestão, de nós nos inspirarmos e vermos como o Espírito Santo atua nos tempos próprios, não é? Naqueles que se deixam, não é influenciar, mas se deixam preencher, não é? por esse amor de Deus, por esse fogo do amor de Deus. Então pronto, então Padre Mendo, por hoje terminamos só com o recado habitual. Quem quiser dar sugestões, críticas, sugerir temas, pode usar o podcast @paroquiadecascais.org. Mesmo agora para as férias, se calhar não temos assim depois temas específicos para cada semana, e por isso podemos falar sobre o que quiserem, o que quisermos. Estamos sempre atentos e disponíveis. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência, que Santo António nos continua a abençoar, a inspirar e a guiar neste caminho. Vamos a isso. Vamos